Bom dia com Cristo. Que Deus esteja abençoando você, a sua vida e a sua família. Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos ter um momento, uma devocional, um momento com a palavra de Deus. Quero compartilhar um texto com você. Vamos chegando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Neste dia abençoado que Deus tem nos preparado, mais um dia de vida. Estamos de pé porque graças ao Senhor Ele tem nos cuidado e Ele tem nos sustentado. Somente Ele pode mover, somente Ele pode mudar as nossas vidas. Só Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Eu estava nessa manhã me preparando, orando a Deus, neste período agora, pela manhã, e eu estava pensando, como seria Jeremias vivendo o que está vivendo hoje? Qual seria a sua palavra para esta humanidade, para esta terra? Quais seriam as palavras que Jeremias ia trazer para esta humanidade? Quais os seus conselhos? E eu vejo muito cristão vivendo uma realidade completamente diferente do que diz a palavra. Interessante que Jeremias viveu num tempo em que Israel, Jerusalém, se encontrava distante de Deus, vivia numa idolatria, adorando outros deuses. E hoje nós vivemos em tempos iguais, em que homens que se consideram de Deus estão longe, distante da palavra e lançam palavras vazias, palavras que não alcançam o coração das pessoas, trazendo muitas vezes uma falsa esperança, porque se nós como igreja não orarmos, não clamarmos, não pedimos perdão dos nossos pecados, o tratamento pode ser como foi para Jerusalém. Não quero ser o profeta do pessimismo, não quero ser o profeta, mas eu quero te trazer a consciência, a clareza, que nesses dias nós devemos olhar para dentro de nós, fazer uma autoavaliação, pedir perdão dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Eu não sei se as coisas vão melhorarem ou vão piorar. Tudo está no comando e no controle de Deus. Mas o papel de nós, como Igreja de Cristo, é orarmos. Orarmos e colocarmos o coração na realidade, na verdade, que nós estamos vivenciando nesses dias. E Jeremias estavam vivendo dias assim. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu estava orando a Deus e Deus me trouxe essa palavra que está em Jeremias capítulo 14, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos do 11 até o versículo, provavelmente até o 22, né? Olha que interessante. Diz assim o texto. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pelas guerras, pela fome e pelas pestes. Por que Deus estava tratando assim de Jerusalém? Porque Jerusalém estava distante de Deus, abandonou a Deus. A pergunta que eu faço para ti, você tem voltado a Deus nesses tempos? Como tem sido a sua comunhão com Deus, a sua vivência com Deus? Você tem clamado a Ele, você tem buscado a Ele, você tem reconhecido que você é um pecador e merece não a bênção, mas sim não o perdão? Porque, irmãos, nós estamos de pé graças à misericórdia dele. Por isso que é tempo da igreja orar, clamar, pedir perdão dos seus pecados, olhar para o Senhor, voltar-se para o Senhor. Olha o que diz o versículo 13: Mas eu disse, soberano Senhor,
Os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra, nem a fome, e eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não tenha enviado o que dizem, nem guerra, nem fome alcançarão esta terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres e seus filhos, e as suas filhas despejarei sobre eles o castigo que merecem. Gente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o que eu quero é que você faça uma avaliação da sua vida. Faça uma avaliação. Jeremias, em comunhão com Deus, sabia o que iria acontecer sobre a terra. Cuidado com aqueles que vendem a mentira. Cuidado. Vai passar? Sim, vai passar. Mas o que precisamos entender é que nós temos que vigiar e orar. E pedir a Deus misericórdia e graça. Pessoas estão morrendo. E isso é claro. Muitas pessoas estão morrendo. Cristãos estão morrendo. E a igreja? O que está fazendo? Eu falo porque eu vejo pelo meu núcleo. Poucas pessoas têm se levantado para orar, para se colocar na brecha. Não é um tempo para que eu venha a ser estimulado, mas é o tempo que eu preciso me despertar para orar. Esse é o tempo que Deus tem para mim e para você. De despertamento, de sair para fora e pedir a Deus misericórdia e graça. Cuidado com aqueles que não olham para a realidade, que não olham para a situação. Cuidado com aqueles que vê com tudo que está vendo, acha que nada está acontecendo. Pessoas estão morrendo e nós temos que orar. Pedir que a graça e misericórdia alcance vida, alcance famílias. E a igreja precisa orar, clamar. Olha o que diz Jeremias, ainda na continuidade do texto. No versículo 17, digo-lhe isto, que os meus olhos derramam de lágrimas, noite e dia sem cessar. Pois a minha filha virgem, meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se eu vou para o campo, vejo que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, porque nos feriste ao ponto de não podermos ser curados. Esperávamos a paz, mas veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Eu acredito que Jeremias, nos tempos de hoje, seria rejeitado por muitos, por muitas igrejas, por muitos ministérios, por muitos pastores. Mas muitas vezes, irmãos, aquele que traz a verdade, ele é rejeitado. Por isso, querido, neste tempo devemos voltar a Deus. Olhar para dentro de nós. Pedimos misericórdia e graça para que Ele venha nos tratar, para que Ele venha nos sarar, mesmo em tempos de doenças, de enfermidades. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Misericórdia. Aquele povo esperava, Jeremias esperava um tempo diferente.
mas estava vindo completamente ao contrário. No versículo 21 de Jeremias, capítulo 14, por amor do teu nome, não nos desprezes, não nos desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não quebres. Entre ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes essas coisas. Apesar de toda a calamidade que Jeremias estava vivendo, a sua confiança estava somente em Deus. Deus, o Senhor pode mudar isso. Eu acredito. Jeremias não estava sendo pessimista. Jeremias tinha recebido o tratamento que Deus daria à terra. E a nossa terra está sendo tratada. Só que a minha confiança não está em homens. A tua confiança não pode estar em homens. Tem que estar em Deus. E hoje, em nossa igreja, estaremos vivendo um tempo de oração, de clamor. A igreja vai estar aberta para um atendimento pastoral nessa terça-feira, a partir das 19h30. Agora, só o Espírito Santo de Deus pode despertar você para orar, para clamar. É tempo de orar, é tempo de clamar. Jeremias trouxe a Jerusalém, a Israel, os tempos de calamidade que viriam. Mas a confiança nele continuava em Deus, porque somente Deus poderia reverter essa situação. A minha esperança, a tua esperança tem que estar em Deus. Nesta manhã, que você possa ter a esperança que Deus vai cuidar da sua vida, esperança que Deus vai cuidar da sua casa, esperança que Deus possa rever o seu quadro e rever a tua situação. Nesses tempos difíceis de calamidade, saiba, Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos protegido. Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. A confiança do homem não tem que estar nessa terra. Enquanto o homem pensar com uma segurança que as coisas vão passar, mas não colocando a sua esperança em Deus, cuidado. Coloque a sua esperança em Deus em todo o tempo e saiba, Deus vai mover e vai abençoar a sua vida. Eu acredito que Deus está cuidando dos seus. Deus tem um tempo novo para a igreja, mas para a igreja se levantar, para a igreja orar, para a igreja anunciar as boas novas de Jesus, aquele que precisa de conversão, de mudança, de arrependimento, de sair de uma vida de pecado e vir para o Cristo. Gente, é tempo de voltar para a casa do Pai, é tempo de voltar para Jesus e reconhecer que só Ele é Deus, só Ele pode reverter o nosso quadro. E a oração é a chave. Jeremias era um homem de oração. Jeremias não tinha um coração na idolatria. Jeremias tinha um coração voltado a Deus. E quando nós temos um coração voltado a Deus, tenha certeza, Ele vai mover, Ele vai mudar, Ele vai cuidar dos seus. Nesses tempos, saiba, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Quero orar por você. Quero orar por você que se encontra desorientado, desesperado, sem esperança alguma. Creia, Deus é Deus que tem cuidado de nós nesses tempos difíceis. Nós estamos vivendo sim tempos difíceis.
Nós temos visto muita coisa acontecer. Mas saiba, Deus está cuidando dos seus. E eu creio, a minha esperança ainda é Jesus. A minha esperança vem do alto. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos protegido. Ele tem nos guardado. Creia nisso. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por pessoas que se encontram, ó Pai querido, em tempos de lutas emocionais. Eu oro por aquele que está doente. Eu oro por aquele que está enfermo. Pai, mesmo vivendo dias difíceis, dias de tratamento sobre a terra, o Senhor tem cuidado dos seus filhos. O Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor tem ouvido o clamor daqueles que têm se colocado na brecha ao favor desta terra, ao favor da igreja. Deus, eu peço nesta manhã, levanta homens e mulheres para orar. Levanta homens e mulheres para clamar. Ó Santo Deus, em nome do Senhor, desperta, Deus, desperta. Desperta aquele, ó Pai querido, em nome de Jesus, que precisa de uma palavra de esperança, que precisa, meu Pai, voltar para a casa do Pai. Deus, em nome de Jesus, nós vivemos em tempos de Jeremias sobre a terra, tempos difíceis, tempos de calamidade, mas o Senhor, meu Pai querido, é a nossa esperança nesses dias, para mudar o quadro e para mudar a história. Pai, aquele que precisa de cura, que venha a ser curado em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam, ó Pai, de um milagre na área financeira, que precisam de alimentos, o Senhor dará ordem aos teus anjos para levar, meu Pai, aquilo que eles precisam. Eu creio, Deus, nas tuas maravilhas e no teu sobrenatural. Abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? A tua esperança, como diz Jeremias, vem do alto, pois Deus faz coisas novas. Creia nisso, acredite nisso, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com as pessoas que estão nos vendo e creia, Deus vai abençoar muita gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Em Deus, com certeza, nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.